Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia hoje na presença do Senhor, dia 11 de janeiro de 2025, 21 horas e 16 minutos. Não deu para chegar um pouquinho mais cedo, mas eu estou vindo aqui para a gente compartilhar a palavra do Senhor, né? Compartilhar aquilo que o Senhor tem nos feito ver, tem nos feito observar, e isso é muito bom. Que todos sejam bem-vindos. Hoje eu tô com... Aliás, eu passei o dia inteiro sem tosse. É só eu pegar para eu vir aqui. É incrível. Eu venho aqui para... boa noite, Marisa. Eu venho aqui para... Tava aqui, né? Eu tô desde as 8 horas. Shalom, boa noite, Leonardo. Eu tô aqui desde as 8 horas revendo os textos, né, para passar para vocês. Eu começo a tossir. É uma coisa incrível. O dia inteiro sem tosse. Mas Deus vai me ajudar que eu não vou tossir em nome de Jesus. Shalom, Andréia. Seja bem-vinda. Então, hoje eu quero falar sobre os chamados e os escolhidos. E os separados por Deus, né? É muito interessante. Eu não sei se eu vou conseguir passar tudo aquilo que eu ouvi, que eu estou estudando. Porque assim, eu escuto, eu vejo o que outros irmãos têm a dizer, entendeu? Acho o tema interessante, né? Eu sigo, 2 pessoas eu tenho seguido, é o Javier Palacios, e a irmã Eucaires, que ela é da Venezuela, uma mulher de um entendimento na palavra tremendo. Boa noite, Suzana. O entendimento dela, boa noite, Shalom, Leninha. O entendimento dela na palavra é coisa... Eu fico assim, sabe? Eu fico maravilhada e eu aprendo muito com ela. Com ela, com o Javier Palacios, tem também um chileno também, que ele já morreu, mas ele tem muita coisa interessante. Boa noite, Simone. Eu aprendo muito com todos eles. E no que eu aprendo, eu trago aqui para vocês. Entendeu? Esses estudos, assim, eu tenho trazido aqui. Mas eu, às vezes, não consigo passar. Que nem a irmã Eucaides, ela fala muito rápido espanhol. E às vezes eu preciso esperar que ela termine a gravação, que a gravação fique ali para eu poder rever e abaixar como é que diz? A rotação para eu poder entender o que ela fala. Porque o espanhol falado, boa noite, Aline. O espanhol falado rápido demais, ele parece japonês. Entendendo? Boa noite, Clara. Seja bem-vinda, minha irmã. Então eu quero trazer aqui para vocês aquilo que eu entendi, tá? Aquilo que eu entendi, aquilo que eu estou estudando. Eu estou desde ontem estudando sobre isso, tá? Eu só não achei um texto aqui que eu sei que está aqui, mas eu não consigo encontrá-lo. Já dei até na busca do Google, mas o Google não dá o que eu preciso. Fala bem rápido, bem rápido. O Javier Palacio já fala um pouco menos rápido, né? E tem alguns irmãos que falam menos rápido ainda, mas ela fala bem rapidinho mesmo, entendendo? Então, às vezes fica difícil, mas aí eu espero, eu escuto 1, 2 vezes, eu repito, eu volto para trás, porque eu estudo, irmãos, assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Com a Bíblia, o caderno e a caneta em mãos. Então, eu faço minhas marcações, vou mostrar aqui, em folhas. Olha aqui, ó. Essa aqui é tudo marcação que eu faço, entendeu? Eu vou traduzindo, né? Vou escrevendo. Depois daqui, eu vou estudando e vou passando a limpo para poder trazer para vocês, porque são coisas que me deixam impactadas. E eu quero dividir com os meus irmãos, entendeu? Então, exatamente, é uma fala cantadinha. E o senhor sabe que em cada lugar da América Central
tem um jeito de falar, né? Não é todo, é como o Brasil. O Brasil são várias, como é que fala? É uma língua só, mas tem várias sotaques. E no meio do espanhol também. Se o senhor pegar o espanhol do Paraguai, é o espanhol que nem o sorocabense aqui, ó. Como que é? Né? Porta, é tudo assim. Aqui no Paraguai é desse jeito, né? Entendeu? Tem o aqui é falado, acho que o castelhano, né? O castelhano, que nem na Costa Rica é de um jeito, na Nicarágua é de outro. Cebola, né? Mesmo. É cebola com 2 S, né? Ceboia. Na Costa Rica fala-se ceboia, na Nicarágua fala ceboja, né? E aí tem algumas diferenças, então a gente tem que ficar alerta. E na Venezuela não é diferente. E a irmã Eucáris faz live com o irmão do México. Então são 2 sotaques diferentes. Então a gente tem que ficar antenado para poder pegar tudo certinho. Mas eu vou tentar passar para vocês. Só tem um capítulo que eu não consegui achar, que é quando o povo de Israel vai fugir. Tanto que isso é a fuga do povo de Israel, né? Eles vão para a Jordânia. E engraçado que há muito tempo atrás, tem uns 8 anos mais ou menos, né? Eu estava hoje recordando com a Paula de Portugal, aquela que aparece aí, porque a gente já se fala desde 2017 e a gente seguia muitos canais juntas para a gente discutir depois que a gente escutava as lives, né? A gente discutia, eu e ela. E interessante é que teve uns canais de Israel que a gente seguia que eles falavam em espanhol. E esses canais já não existem mais na internet. Eles não têm mais. Porque eles já foram embora. Eles já foram embora para o deserto. Eles já foram embora para as cavernas. E muitos deles já foram embora para Petra. Bosra. Entenderam? Presta atenção, isso é sério. E aqui na palavra fala sobre isso. Entendeu? Muitos deles já foram embora para Bosra, tá? Que fica na Jordânia. E eu estava lendo sobre a Jordânia agora, e eu estava vendo que a maioria dos refugiados cristãos do Iraque, do Irã, estão todos se refugiando na Jordânia, nessa região de Bosra. Entenderam? É muito interessante isso daí. Só que eu não estou achando o capítulo que fala sobre a fuga dos judeus. Tem Zacarias que fala, né, que eles vão ser levados embora, mas é os refugiados. Mas em Isaías fala que Jesus vem de Bosra, entenderam? Vem da Jordânia, entende? Com as suas vestes salpicadas. É muito interessante, nós vamos ver aqui agora. Então, meu Deus, misericórdia. Hoje a coisa tá séria. Que o Senhor me ajude. Então eu vou tentar aqui passar para vocês aquilo que eu aprendi, tá? Aquilo que eu tô assimilando, né? Que eu tô também ainda tô estudando, mas eu vou passar porque é interessante. Aí amanhã eu vou passar a reta final 156 do Javier Palácios, que é uma reta final tremenda, tá? Tremenda. Acho que a Paula entrou aí agora, até falei para ela. Em 2018, num grupo, se a Paula estiver aí, por favor, Paula, se apresente aí. O Pedro entrou, mas eu não sei se ela tá aí. Em 2018, irmãos, hoje me deu assim um recordatório, sabe? Bem interessante, né? Porque faz 11 anos que o Senhor tem falado comigo do fim. Entendeu? Shalom, Luciana. São 11 anos que o Senhor tem falado comigo do fim dos tempos. Então, no final de 2013, o Senhor começou a falar comigo. Bem no finalzinho, era dia 5 de dezembro, eu nunca me esqueço desse dia. Eu estava sentada nessa mesa, quando eu ouvi o Senhor falar comigo em voz audível. Eu ouvi. O tempo do fim chegou.
vem uma grande fome sobre a terra, armazena alimento. Foi assim, eu cheguei a amolecer naquela hora. Eu falei para a moça que trabalhava comigo, Aline, e eu acabei de escutar isso. Ela falou, nada, Ruth, isso é maluquice tua. Eu falei, não, Aline, não é maluquice, eu conheço a voz de Deus quando fala comigo. Foi nítido, eu escutei. Eu estava sentada aqui cortando uma colcha. Nunca me esqueço daquele dia. Estava recortando a colcha. E daí a minha luta começou pela volta de Jesus. Desse dia 5 de dezembro de 2013, a partir daí a minha vida mudou. A partir desse dia, minha vida mudou completamente. Peraí, Paula, fica aí. Vai respondendo que eu vou te perguntar. A minha vida mudou completamente. E de lá, até o dia 28 de janeiro de 2014, eu só chorava. A minha vida era um choro só. Porque eu via o céu enegrecido. O céu ele estava cor de chumbo. E eu não tinha alegria mais, eu não conseguia mais fazer nada. Somente o Senhor falava comigo e eu via as coisas que estavam para acontecer. Até o dia 28 de janeiro que eu falei para o Senhor, Senhor, as aulas vão começar. E como que eu vou fazer para poder trabalhar? Porque se eu não tiver alegria, eu não trabalho. Se eu ficar triste desse jeito, eu não vou conseguir fazer nada. E eu escutei naquela hora. Eu escutei assim: se você faz bem, continua fazendo melhor ainda. Ele falou assim. E aguarda o tempo. Saiba dividir o tempo entre o aprendizado com Deus e o tempo do meu trabalho. E ele falava assim: vai haver o tempo de um silêncio. Tempo de um silêncio. E tudo volta a ser o que era antes. O médico continua sendo médico, o professor continua sendo professor. Lá se paz, Val. E aí ia falando as profissões. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, Senhor, se o que eu estou ouvindo vem da tua parte, mostra que alguém tenha tido uma visão, uma revelação essa noite e que tenha colocado na rede, no YouTube, para que eu possa confirmar o que eu estou ouvindo. E eu abri o meu tablet ali e saiu um canal que era, eu não lembro agora, o primeiro canal da Rosane, eu não lembro o nome do canal dela naquela época. Não é Jesus é Santo, não, é outro nome que tinha o canal dela. E ela tinha acabado de traduzir a revelação de uma irmã nos Estados Unidos que tinha tido uma visão aquela noite, em que Deus falava para ela que ia haver um silêncio. Isso, voz mansa e suave. Obrigado, Jaque. E falava para ela que ia haver o tempo de um silêncio, mas que depois tudo voltaria, só não com o pecado. E o médico continuaria sendo médico, o professor continuaria sendo professor. Na sequência que eu ouvi, ela falava. E no final, isso eu não ouvi, mas ela falou. E o artesão continua sendo artesão. Nesse momento, irmãos, eu sou artesã. Agora, já nem sou mais, que eu só faço aqui para dentro de casa ou alguém quando me pede alguma coisa. Eu sou formada em música. Mas na minha vida, dos meus 45 anos para frente, eu virei artesã, minha profissão é artesã. E falava desse jeito. Bom, isso foi início de 2014. Quando foi em 2018, a Paula tá aí, ela pode confirmar o que nós estamos hoje relembrando, hoje de manhã. Eu encontrei a Paula, aliás, ela me encontrou num grupo que a gente chamava ele de gordinho, o gordinho do Erdogan. O gordinho do Erdogan. E ali eu comecei a escutar aquele... Eu não lembro nem o nome do canal dele, acho que nem tem mais o canal dele na internet. E eu comecei a escutar as lives dele, né? E tinha um rapaz que ele era conhecedor do hebraico e ele trazia muitas informações. Graça e paz, Claudete. Ele trazia muitas informações, né, Paula? Se a Paula tá aí, ela pode confirmar. Trazia muitas informações sobre o povo de Israel
e como a situação estava lá. E num determinado momento me colocaram como um Apocalipse em Foco. Obrigado, Paula. É isso aí, ó. É a Paula aqui, essa daqui. Desde 2018 que a gente tá junto, conversando quase todo dia sobre a volta de Jesus. E aí, meus irmãos, como é que diz? A gente foi ali naquele canal e esse gordinho aí me convidou para entrar no grupo que tinha desse Apocalipse em Foco. E eu entrei. Aí me colocaram como é que uma das líderes do grupo, aquela história toda, né, que o pessoal faz e tal. E a Paula veio um dia conversar comigo, porque eu me desentendi com o gordinho por causa de profecia. Porque eu achava que ele estava errado em determinadas coisas e eu acabei me desentendendo com ele, né? E ele era muito... que só ele estava certo. O Erdogan, para ele, até hoje, é o homem, é o anticristo, né? E eu falava, não é o Erdogan, não é. A idade dele não confirma, não tem como, né? Aí a Paula entrou em contato comigo. E aí nós começamos a conversar. E ela estava num período de libertação. Ela estava num período de que Deus estava libertando ela de Satanás mesmo. Satanás puro. Ela pode dizer se eu estou certa ou se eu estou errada. Pois é, ela já tinha pego o telefone. Aí, irmãos, eu sei que a gente começou a conversar. E quanta coisa já passou, né? 2018, 18 ou 17, Paula? Acho que 18, né? Foi no tempo do Temer. Foi logo após o impeachment da Dilma, que eu postava só coisa da Dilma, não postava outra coisa a não ser política. Ela foi impeachmentada, o Senhor falou comigo, agora você esquece de política. Eu quero que você fale da minha volta. Irmãos, e aí eu comecei. Era só a volta de Jesus. Olha o que a Paula está falando aqui. Eu já tinha pego o telefone dela sem nunca falar com ela. E eu a chamei. É isso aí. E daí, quando o Temer entrou, foi que eu parei de postar. Eu parei de postar política, porque o Senhor mandou eu parar de postar política e só colocar a volta de Jesus. E foi aí que eu comecei a fazer do meu Facebook somente a volta de Cristo. E eu deixei o Instagram somente para o meu trabalho. E venho vindo, e a gente vem vindo junto nesse tempo todo. Como nós dissemos hoje, já passamos pelo Samuel Benini, nas heresias que ele fala, passamos por outros heréticos também, passamos por um monte de coisa, mas Deus sempre mostrou para nós a verdade. Deus nunca nos deixou, como é que fala? Será o nome de um homem, exatamente, na hora certa ele aparecerá no meio, exatamente todo, no meio desse cenário todo. Então Deus nunca nos deixou enganadas, entendeu? E a gente vem caminhando. E Deus preparou um lugar para ela, onde ela está aguardando a vinda de Jesus. Glória a Deus por isso. É o velho Eduardo do canal Yeshua, é até ele. E aí, e a gente vem andando, e eu estou aqui na internet por causa dela. Porque ela falou, porque a gente conversava muito, a gente debatia, né? Sobre o que estava acontecendo, sobre a palavra. E aí um dia ela falou para mim, Ruth, você precisa levar essas coisas para outras pessoas também, o que você sabe. Eu falei, você tá ficando louca, quem sou eu na fila do pão, né? E também a gente escutava muito o Gustavo, que o Gustavo é uma bênção, né? Vamos combinar, o Gustavo é uma bênção, né? E eu sei, meus irmãos, o seguinte, que nós estamos aqui, né? Eu, a Paula, vocês, caminhando juntos rumo à vida eterna. A verdade é essa. E nós temos pouco tempo para a vida eterna. E eu estava pensando hoje à tarde, né? Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós temos 2 anos, 2 meses e alguns dias. Nós temos 2 anos pela figueira. E pelo calendário de Israel, são 2 anos, 2 meses e alguns dias, tá? Pelo calendário gregoriano, nós temos até 2028, 14 de maio de 2028. Presta atenção. Então, olha, fica alerta nessas datas. Fica alerta nessas datas. E pela ONU,
é até 2030. Entendeu? Exatamente. Nós temos 2 anos, 2 meses e 2 dias, né? Isso aí. Então, nós temos aí, irmãos, para que a gente... Uma coisa eu posso lhe afirmar, de 2028 não passa. Isso aí eu não tenho dúvidas. Olha o mundo como tá. Olha as coisas como estão. Eu estava vendo hoje lá no Twitter o povo desesperado, o pessoal que fez, né, que fez o S do Senaqueribe, né, Tupiniquim, fez o L do Senaqueribe Tupiniquim, desesperado porque não sabem o que fazer agora. Estão desesperados, o povo está desesperado. Entendeu? E por que eles estão desesperados? Porque eles não têm a esperança da vida eterna. Então, o que eu quero te dizer? Não se desespere. Não se desespere. Não, a gente não aguenta mais muito tempo. O pecado está assolando. A destruição está assolando. Eu posso garantir uma coisa para você. A trombeta que fala do fogo, ela já está sendo tocada. Você pode ter certeza disso. A trombeta que fala do fogo, ela está sendo tocada. Eu não lembro qual é a trombeta, se é a segunda ou a terceira. Não lembro agora. Mas as trombetas já começaram a tocar. Irmãos, prestem atenção numa coisa. Nós já estamos no domínio do anticristo desde 2020. Ele já começou a reinar em 2020. Presta atenção. Ele só não apareceu a pessoa dele, mas o governo dele já está reinando. Entenderam? Pois é, Leninha. O governo dele já está aí. Nós é que não sabemos tudo o que está acontecendo, porque o mundo é muito grande. Nós não temos informação de tudo. Então, só Deus é que sabe tudo que já está aí. Nós não temos todas as informações. Mas eu posso te dizer, a marca vai ser para esse ano, no máximo no final do ano que vem. Você pode escrever o que eu estou te falando aqui. A marca, que é a besta da terra que vai trazer, não é a besta do mar. Essa marca é para esse ano, exatamente, o cheiro de enxofre está no ar desde 2020, exatamente. Entenderam? Essa marca já está pronta. Entendeu? Exatamente, Deus está agindo no meio de tudo isso, Ele vai dar escape. Então, o que nós temos que fazer? Somente pedir para o Senhor estratégia de como viver esses 2 ou 3 últimos anos. Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção numa coisa. Aquela porta de Notre Dame que foi aberta. Olha só quem era o anfitrião daquilo tudo. O chefe da França. Quem é que foi colocado como como é que diz? Foi colocado como o homem de ouro da situação. Ele foi até com a gravata de ouro, meus irmãos. Com a gravata dourada. Ele é o homem dourado, ele é o homem da quinta magia. Eu tenho estudos aqui que a gente fica apavorado de ver. Mas eu não quero falar isso, eu quero falar o que dá esperança. Mas por que eu estou te mostrando isso? Para você entender. Boa noite, Fernanda. Que nós estamos já nos últimos momentos. Então não fique atribulado, porque aí eu vou ter que diminuir meu ritmo de vida, porque o governo está fazendo isso, está fazendo aquilo, porque está vindo taxação disso, taxação daquilo. Meu irmão, não importa. O Senhor vai dar o escape para o seu povo. É pouco tempo que nós vamos passar isso. Você não pode se apegar nessa situação. Você tem que olhar para cima. Exatamente. O Manuel, o ucraniano e a trombeta. Exatamente, pastor. Exatamente. Por incrível que pareça, não se esqueçam que o anticristo chefe, ele vai ter uma briga com o Reino do Norte. E não se esqueça que o chefe da França está tomando a frente da guerra do ator, né? Porque o cara lá aonde vende trigo, né? No país que vende trigo, ele é um ator. E o chefe da França está tomando o lugar da guerra.
ele está afrontando o Reino do Norte. Então nós temos que ficar de olho nesse cenário, entendendo? Mas enquanto ficamos de olho nesse cenário, nós vamos nos preparando para a vida eterna. E hoje à tarde, eu fui fazer uma postagem nos meus stories e eu coloco todas as vezes, né? Faz mais de um mês que o Senhor falou comigo que era para eu trazer a volta de Cristo. Como trazer a volta de Cristo? Dizer nas minhas postagens, Maranata, Cristo vem. Entendeu? Pois é, queria entrar lá, né? Mas não vai, ele vai ser a oposição disso tudo. Presta atenção, faz mais de um mês que o Senhor falou comigo para eu invocar a volta de Jesus. Porque eu lembrei da Carleide, lembra? Já contei para vocês, quando eu era menina, uma missionária que sempre ia na minha casa fazer as roupinhas do bebê dela, na máquina de tricô da minha mãe. Ela conversava muito da volta de Jesus com a minha mãe. E numa das vezes eu escutei ela falando assim, irmã Lourdinha, a volta de Jesus só vai se completar quando o povo de Deus começar a gritar, Maranata, vem Jesus. Isso nunca saiu da minha cabeça, eu devia ter nessa época em torno de 8, 9 anos, por aí. Isso nunca saiu da minha cabeça. E esses meses passados eu comecei a colocar, toda postagem minha eu coloco, Maranata, Cristo vem. E quando foi hoje, eu fui colocar Maranata, Cristo vem, e o Senhor falou comigo, põe também santidade ao Senhor. Eu escutei, irmãos. Maranata, Cristo vem, santidade ao Senhor. Sabe por quê? Boa noite, Eliane. Porque sem santidade, ninguém verá a face do Senhor. Tá entendendo? Então nós temos que proclamar. Esse proclamar é fé. Quando eu proclamo ao mundo a minha fé, os anjos, a mão de Deus trabalha com rapidez. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Entendeu? E eu escutei fortemente, agora eu estou colocando Maranata, Cristo vem, santidade ao Senhor. Sabe por quê? Porque cada vez que alguém passar pelas minhas postagens, ele vai ter que ver. Isso aí, Aline. Ele vai ter que ver. Ele vai ter que vivenciar. Porque se ele errar ou eu errar, as minhas postagens vão ser testemunha contra a minha pessoa e contra a pessoa de quem viu. Entenderam? Presta atenção. Ah, irmã Ruth, você está sendo dura? Não, meu irmão. Agora é hora de nós colocarmos a cara no mundo. Agora é hora de nós invocarmos o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá entendendo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é invocar o nome da Cidinha, invocar o nome da Maria, invocar o nome da Lourdes, invocar o nome desse, invocar o nome daquele. Não, é invocar o nome do Senhor. Exatamente, Luciana. É isso mesmo, irmã. É isso mesmo, ele está voltando, é para avisar. É para avisar. Não importa onde vai doer, não importa que a gente vai ser rechaçado. Eu já falei para vocês que teve uma pastora que me amaldiçoou. Já contei para vocês aqui. Já contei. Isso já tem o quê? Eu acho que, como é que diz? Eu acho que tem, como é que fala? E pode copiar à vontade. É para copiar mesmo. E não é para dar crédito, tá? Não é para dar crédito. Há mais ou menos 8 anos atrás, eu fui chamada, né? Para falar sobre a volta de Jesus. Falar sobre a volta de Jesus numa casa aqui. E o povo não aguentou o que eu falava, né? Na quarta visita, quarta tarde que eu fui lá para falar, quarta semana, chamaram uma pastora. Engraçado que eu saí da minha casa e comecei a passar mal no meio. Exatamente, Simone, é isso aí. Eu comecei a passar mal no meio do caminho, eu não sabia por quê. Cheguei lá, passando mal, né? Aí o que aconteceu? Eu entrei e de repente a dona da casa falou para mim, vem vindo uma pastora, Ruth, também para fazer parte aqui. Falei, tá bom.
A mulher chegou, me deram a palavra e eu comecei a falar. Ela falou assim, você é uma herética, você é uma mentirosa, você é isso, você é aquilo. Ela só não me chamou de santa. Ainda falou que o Chiquinho era um homem de Deus. Ainda disse que o Chiquinho era um homem de Deus e que o Chiquinho ia entrar na vida eterna. Tá bom? Eu levantei, eu falei assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês todos que estão aqui. Eu venho trazer a palavra de Deus daquilo que o Senhor me mostrou. Eu venho trazer a verdade da palavra. Agora você, eu falei para ela, vai dar conta a Deus daqueles que você vai levar para o inferno junto com você. Falei, porque você fala o que você nem entende. Você não compreende a palavra de Deus. Eu falei para ela. Irmãos, eu saí de lá, que eu cheguei aqui, eu sentei nessa mesa, meu corpo todo tremia. E aquele dia eu falei para o Senhor, Senhor, foi o Senhor que me mandou lá e eu passar por uma situação dessa. O que é isso, pai? O que é isso? O problema, Aline, é que ela é pastora de uma AD. Como que é? AD, né? Assembleia, né? AD, tá? Ela é a pastora de uma AD, de uma cidade aqui perto. Irmãos, eu saí de lá e eu não entendi na hora, mas aí eu compreendi que Deus estava me provando também, para ver aonde que eu estava, se eu tinha capacidade de aguentar os açoites. Entendeu? Exatamente, pastor, exatamente essa daí, Deus me colocou, Deus aquele dia, o açoite foi tão grande que eu fiquei 2 dias que eu não sabia onde me colocar. E tenho recebido açoites aí ao longo desse tempo. Mas eu louvo ao Senhor porque o Senhor me deu casca grossa. O Senhor me deu uma couraça de tartaruga para aguentar. Entendeu? Exatamente, Berenice, cego guiando cego. E sabe o que aconteceu? 2 semanas depois eu vejo a foto dela. E olha que ela nem eu era seguidora dela e nem ela minha do Facebook. Eu vejo a foto dessa mulher com todas as crianças da igreja assistindo Malévola. Tá bom? Assistindo Malévola. Tem muita gente com título e não tem conhecimento nenhum. Exatamente isso. Hoje mesmo, quem quiser que tiver Facebook, vai no meu Facebook, numa das postagens, um senhor, foi lá me agredir, que aonde que eu achava aquelas coisas para postar, né? Sobre o Javier Palácio, sobre o que acontece no céu, né? Eu falei para ele, meu irmão, eu falei para ele assim, meu irmão, você tem o evangelho na superfície. O povo que vai herdar a vida eterna precisa entrar nas águas. Eu não falei nessas palavras, mas foi o que eu quis dizer. Exatamente, nesse nome nem tem na Bíblia, né? Pastora não existe na Bíblia. Deram esse título aí, mas não existe, né? Infelizmente, o pessoal aceita isso aí, mas fazer o quê, né? Deus sabe de todas as coisas, sabe o coração de cada um também, então a gente não vai julgar. Entenderam? Então, meus irmãos, então o que eu busco aqui para trazer para vocês? Ser pastor é estar com as ovelhas e não no cenário fora delas. Exatamente, pastor, é isso aí. Ó, o pastor Luiz é um pastor do Senhor. Porque a escutar o que ele escuta aqui de mim, e ele tá aqui com a gente, só tem que ser de Deus. Porque eu falo, né, pastor? Eu falo aí certas coisas que às vezes eu sei que pode até machucar, mas eu sei que o senhor é um homem de Deus, eu sei que o senhor é diferente. Como o pastor Alan Capriles, como vários pastores, tá? Tem vários pastores aí, irmãos, tem vários. Tem uns pastores mexicanos que vocês não têm noção. Tem os pastores da América, daqui da América do Sul, tá? Na Colômbia. Vocês não têm noção que homens de Deus que estão pregando a palavra, a verdade da palavra, eu aprendo muito com eles, tá? Davi só protegeu porque está lá com elas e o matou o urso e o leão, exatamente. Mas vamos lá, eu vou tentar passar aqui aquilo que eu aprendi ontem, tá? Que é muito interessante, mas vamos lá, nós vamos conversando, tá?
Vamos ver se eu escutei tudo direitinho, se eu, né? Vamos lá. Bom, Deus chamou um povo, certo? Desde a fundação do mundo. Ah, irmã Ruth, você vai falar de predestinação? Não, meu irmão, não estou falando de predestinação, não. Eu estou falando que Deus separou um povo para ele. Desde a fundação da terra. Por que ele separou? Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor conhece o futuro, o passado e o presente. Por que a Bíblia, você pega um capítulo, ela fala tanto do presente, como ela fala do passado, como ela fala do futuro. De repente você está num versículo que está falando do futuro. Isso, reta final, isso mesmo. Está falando do futuro. Você pega outro versículo que está falando do passado. E você pega outro versículo que está falando do presente. Porque para Deus não tem, preste atenção, não tem passado, presente e futuro. O tempo dele é diferente. Entendendo? O tempo de Deus é diferente. Ele vive no tempo Kairos, né? Que os homens colocaram assim. E nós vivemos no Cronos. O nosso é imediato. O nosso é o que a gente vê na ponta do nariz. O de Deus não. E ele sendo isso, ele sabe quem é você, Fernanda. Ele sabe se você vai aguentar tudo até o final ou não. Ele sabe. E ele já tem os olhos nessas pessoas que ele sabe quem elas são. Ele conhece o coração teu antes de você nascer. Ele conhece que se o teu coração é sincero ou não. Tá entendendo? Então, por isso é que ele escolheu. Entendeu? Ele separou pessoas. Uns para serem, olha só, uns para serem povo escolhido. Outros para serem chamados. E outros para serem guardados. Que interessante, né? Como Deus é maravilhoso, né? Deus é tremendo, ele é, sabe, é isso, por isso que eu fico tão, exatamente, cada um com uma missão, entendendo? Então vamos lá, 3 grupos são escolhidos, certo? Os judeus são o povo escolhido, eles são os escolhidos para ser a pátria de Jesus, eles são escolhidos como o povo de Abraão. Mas os gentios também são de Abraão, porque foi Abraão na incircuncisão. Mas presta atenção aqui. Deus fez uma pátria e colocou nela um povo dele para levar a mensagem dele às criaturas. Mas esse povo não cumpriu o ministério que lhes foi dado. Certo? Presta atenção. Existem 3 grupos. Então, vamos começar. Eu vou fazer bem na ordem que a irmã, que ela fez, tá? Romanos 8. Vamos lá, Romanos 8. Do 33 e 34. Vamos ver se vai estar tudo certinho, se eu escutei tudo direitinho, tá? Se não tiver tudo batendo certinho, depois eu trago para vocês, tá bom? Diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou, antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Por que está dizendo escolhido aqui, sendo que Paulo está falando com os romanos? Presta atenção. Porque nós, a maioria de nós, somos os efraimitas. Entendendo? Porque quando Jesus morre naquela cruz, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. Então, a salvação que era somente para o judeu, ou quem se enxertasse no meio do povo judeu, ou quem aderisse ao povo judeu, presta atenção, agora era para toda a humanidade. Lembra dos 2 dias que Jesus passou com o meio dos samaritanos? Ele passou pregando com os samaritanos 2 dias, quer dizer 2000 anos. Por que 2000 anos? Porque um dia para Deus
é como 1000 anos para nós. E Jesus falou sobre a parábola do bom samaritano. O bom samaritano era ele. E ele pagou a estalageiro para cuidar daquele homem judeu. Olha que coisa. Ele pagou para o estalageiro para cuidar 2 dias do judeu que tinha sido pego numa emboscada. Exatamente, Jesus quebrou o protocolo. Falou com a samaritana e disse que a salvação vem do judeu. Exatamente. E olha só, quem é que está na enfermagem da UTI há 2000 anos? Da UTI espiritual de Deus, não é o povo judeu? E o bom samaritano, o bom samaritano está cuidando dele, pagou para o Espírito Santo cuidar do povo judeu. Porque o Espírito Santo hoje, ele está agraciado sobre toda a terra. Não era mais como no tempo anterior a Jesus, né? Que o Espírito Santo estava em determinadas pessoas. O Espírito Santo estava em Eliseu, estava em Elias, o Espírito Santo estava em Davi, mas não estava em toda a família de Davi, não. Ele estava sobre pessoas específicas, sobre situações específicas. Entendeu? Agora não, quando Jesus vem, que Jesus sobe, né? Ele manda o Espírito Santo. Exatamente, mas agora sobre todos que o recebem, exatamente isso. Então o Espírito Santo ele veio convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E nós estamos aí. Então o que que nós somos? O zambujeiro enxertado na oliveira. Então, nesses 2000 anos que o samaritano pagou para que o Espírito Santo tomasse conta do judeu, é o tempo da graça dos gentios, que é, na verdade, o Israel espiritual de Deus. E todo israelita carnal também, que se converte a Jesus Cristo, também se torna o Israel espiritual de Deus. Eles também são a igreja de Cristo. Entendeu, meu irmão? Presta atenção. O Israel físico, que se converte a Jesus Cristo de Nazaré, ele se torna na igreja de Cristo, como nós. Então ele é o Israel também espiritual de Deus. Certo? Por isso Paulo está dizendo, nós somos a noiva preparada. Vou ler de novo aqui, Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Vamos para Efésios 1. Efésios 1, versículo 4 e 5, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha aqui, gente, está escrito aqui, ó. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Antes porque, perdeu o Espírito Santo, morreu espiritualmente. O segundo Adão, o dia do batismo, recebe de volta o Espírito. E quando ele vai, ele roga ao Pai que envie o Espírito, o vento, isso. No dia de Pentecoste, ele vem como vento impetuoso e enche a todos. Glória a Deus por isso. Esse vento está passando ainda, mas está terminando. Você precisa buscar o vento. Você precisa buscar batismo de fogo. Você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Você está buscando isso, meu irmão? Precisa, hein? Olha aqui, ó. E nos predestinou para filhos de adoção. Você viu? Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Anota, meu irmão, esses versículos. Anota aí. Para você compreender, para você entender. Ele nos elegeu, nós somos eleitos.
antes da fundação do mundo. E foi nele, elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E você está entendendo? Nós somos eleitos. Nós somos chamados para a eleição. Presta atenção nessas palavras. Entenderam? Os escolhidos, Israel de Deus, nós fomos eleitos, chamados para a eleição. Vamos para Apocalipse 22. Apocalipse 22, 2 e 3. Vamos lá. Apocalipse 22, 2 e 3. Diz assim: no meio da sua praça, de uma e outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Acho que eu anotei aqui um pouquinho, adiantei aqui. Mas isso aqui o que que é? Esse aqui são para aqueles que foram chamados, foram resgatados. Não é bem resgatados, resgatados fomos nós, né? Mas são pessoas que vão passar ao milênio. Boa noite, Elaine. São pessoas que vão passar o milênio, nós já vamos ver isso. Presta atenção, é que essa parte do 22 vai ser. Mas vamos lá. Vamos para Mateus 25, 31. Aqui diz: as pessoas que vão passar a tribulação, a grande tribulação, a ira, vão ser guardados por Deus, vão resistir à besta, porque essas pessoas também, meu irmão, foram escolhidas antes, não foram eleitas, elas foram escolhidas antes da fundação do mundo. Sabe por que elas foram escolhidas? Presta atenção, nós temos os chamados, os escolhidos e os eleitos, certo? Chamados, escolhidos e eleitos. Escolhidos é o povo de Israel. Efésios 1, 4 e 5. Efésios 1, versículo 4 e 5. São os chamados, os eleitos e os escolhidos. Os escolhidos são o povo de Israel. Foram escolhidos por Deus. Antes disso, Romanos 33 a 34. Certo? Chamados, eleitos e escolhidos. Nós somos os eleitos. E os guardados, né? Foram guardados. Esses vão ser guardados na grande tribulação, na ira de Deus. São aqueles irmãos que vão lutar contra a besta e vão prevalecer. 1/3 da terra vai ficar. Homens que lutaram, não são 1/3 inteiro que lutaram contra a besta. Mas dentre esse 1/3 vão estar aqueles escondidos, que nós vamos já ver para onde é que eles vão cair. Presta atenção. Aí ela colocou aqui, ó, eu quero ler Mateus 25, 31. Deixa eu ver aqui. Mateus 25, 31. Diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Presta atenção. Todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará um dos outros. Apartará quem recebeu a marca da besta e quem não recebeu a marca da besta. Presta atenção. Isso aqui não é para a igreja. Isso aqui é para aqueles que Deus determinou que vão ficar vivos para o milênio. Eles são as nações. Olha aqui, ó. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. E porá as ovelhas à direita. Nesse momento eles são chamados de ovelhas, porque eles resistiram à besta, resistiram tudo que a besta queria. Mas os bodes à esquerda, quem são os bodes? Os que receberam a marca da besta. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino milenar, que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Vocês estão entendendo? Presta atenção, meus irmãos. São pessoas generosas. Vocês já viram canais de sobrevivencialismo aí na internet? De pessoas que não são crentes? Vocês já viram, vocês já repararam os canais de sobrevivencialismo que não são evangélicos, não são crentes, não conhecem a palavra de Deus? Pois é. Por que essas pessoas estão sendo levadas a fazer, guardar alimentos? Será que é só para ganhar like aqui na internet? Não, eles estão guardando alimento para muitos anos. Por que eles estão guardando alimento para muitos anos? Porque vai cair aqui, ó. Então dirá o rei, né? No 35 diz assim: porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Esse povo vai hospedar outras pessoas que vão estar fugindo da besta. Presta atenção, irmãos. Presta atenção, eu nunca tinha visto essa passagem nesses termos que a irmã Eucaides colocou. Ela fez uma leitura dessa passagem para os nossos dias agora. E ela diz, e eu concordo com ela, porque a igreja vai vir com Cristo. É aonde muita gente se atrapalha, porque lá em Zacarias 14 diz que Jesus vem com todos os seus santos. Nós somos os santos, a igreja glorificada, que vai ouvir a trombeta soar, que está lá em Tessalonicenses. Vai ouvir a trombeta soar. E nós vamos encontrar com Cristo nos ares. Quem vai passar aqui, entendeu? Exatamente, quem vai passar aqui, presta atenção, são aqueles que foram separados por Deus, guardados por Deus. Presta atenção, todos nós somos chamados, somos escolhidos, guardados, mas esses vão ser guardados. A providência divina vai guardá-los para que eles possam adentrar o milênio. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente tem que ter visão espiritual desse momento. Entenderam? Visão espiritual do que está acontecendo. Se nós ficarmos com a nossa mente só lá atrás, você não vai conseguir entender essas coisas. Eu também não entendia. Muita coisa vinha na minha cabeça, mas eu falava, meu Deus, mas isso aqui está confrontando, né? Está confrontando com o que está em Zacarias 14, e o pessoal pega isso para dizer que nós vamos ficar aqui até o último momento. Não, irmãos, não. Quem vai ficar aqui são os judeus. São os judeus que não aceitam a Cristo, mas não vão receber a marca da besta. E esse povo das nações que vão estar separados por Deus. Eles vão estar guardados, eles já foram separados, escolhidos desde a fundação do mundo. O Senhor separou desde a fundação do mundo 3 grupos. O grupo de judeus, de israelitas, o grupo onde Jesus iria nascer. Ele separou o grupo da igreja, os escolhidos. Os eleitos para a vida eterna. Vamos colocar assim, que somos os eleitos. E separou aqueles que ele vai guardar. Porque eles vão passar ao milênio. E essas pessoas vão passar ao milênio, elas vão presenciar tudo. Elas vão ver tudo, elas vão ter a certeza que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entenderam? E é interessante, e aí, se nós desenrolarmos esse pensamento, quando chega no final do milênio, você vai ver que a prova do final do milênio não é para os que atravessaram o milênio, não. É para aqueles que nasceram no milênio, eles vão ter que provar quem eles amam, se a Satanás ou se a Deus. Será como aconteceu com José, isso mesmo, pastor. Na segunda vez os irmãos reconheceram e choraram, se arrependeram, conversaram e se abraçaram. Exatamente isso. Exatamente isso daí, José. Engraçado, né, que José falava com os irmãos dele com o intérprete, né? Parece que Manassés era o intérprete de José.
Ele não se deixava dar a conhecer aos irmãos dele. Mas, de repente, houve o momento do perdão. É o que vai acontecer, é o momento do perdão. Quando Jesus colocar o pé no Monte das Oliveiras. Mas vamos seguir aqui para a gente entender. Gente, tá dando para vocês entenderem o que eu estou explicando? Eu estou sendo clara? Vocês estão conseguindo pegar o meu pequeno raciocínio aqui? Presta atenção. Então, olha aqui, ó. Há pessoas que vão passar para o Senhor, Joelma. A tribulação, quer dizer a ira, guardados por Deus. Vão resistir à besta. Tem pessoas que estão, ela colocou assim, tem pessoas que estão armazenando alimentos para 30 anos. São os sobrevivencialistas. Eles serão o princípio das nações. Vão repopular a terra. 1/3 desses 8 bilhões que eles dizem que nós somos, vai ficar vivo. É onde, em 25 de Mateus, diz que o Senhor vai apartar o bode das ovelhas. Entendendo? Vai apartar o bode das ovelhas. Não é mais a igreja, não é a igreja, irmãos. Não é a igreja. É esse povo que vai passar o milênio, que vai estar aqui em 22 de Apocalipse. No meio da praça de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Mas que nações são essas se nós estamos glorificados? Se nós não temos mais doença, nós somos como os anjos. É esse povo que Deus guardou eles. No final de tudo, eles vão passar. Eles vão herdar a terra. E nós seremos reis e sacerdotes com Cristo nessa terra. E eles vão ter que comer do fruto dessa árvore da vida para que eles tenham saúde, como era no jardim do Éden. Irmãos, tá entendendo? Tá entendendo? Olha isso aqui, ó. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. São nações que não têm os corpos glorificados, são os corpos de Adão, antes do pecado. Entendendo? Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Essas nações, elas precisam comer da árvore da vida. Vai dar um fruto por ano. João ficou vivo no tempo da besta. E o imperador escreveu a revelação de Jesus para aqueles dias e os próximos anos, até o fim com o reino eterno do Messias e seu Pai, exatamente. Então, irmãos, agora começa a se dissipar a nuvem que estava aqui. Então, por isso que eu digo para você, cada dia mais eu acredito nisso sim. Nós seremos tirados antes da ira. Por quê? Porque nós somos eleitos para a vida eterna. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Agora, vai ficar o povo aqui? Vai. Vai ficar gente que escutou a palavra, não obedeceu, mas agora vai rever a sua vida, não vai acertar a marca da besta? Vai ficar. Vai ficar que eles vão ser aqueles que vão atravessar todo esse tempo. Eles vão estar guardados de uma forma sobrenatural. Você já escutou falar que vão vir 3 anjos pregar o evangelho aqui na terra? Para quem será que ele vai vir pregar? Entenderam? É lindo, não é? Eu, pelo menos, fico assim, maravilhada. Maravilhada. Vamos ler Joel 3. Joel 3. Vamos aqui achar o livro de Joel. Joel 3, do 1 ao 3. Vamos ver lá o que tem lá. Deixa eu achar aqui. Meu Deus, cadê você, Joel? Sofonias, Ageu. Zacarias, Malaquias, né? Peraí. Então, Joel tá para trás. Deixa eu achar o livro de Joel. Achei. Joel 3, do versículo 1 ao 3, diz assim: porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo
em que removerei o cativo de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel. É o que o pastor colocou aqui sobre José. Presta atenção. A quem eles espalharam entre as nações, repartindo a sua terra. Repartindo a minha terra. O que eles estão querendo fazer? Repartir a terra de Israel. Não é isso que eles estão querendo fazer? O Tratado de Oslo, né? O Tratado de Oslo reparte a terra de Israel. Uma parte para Gaza, para os palestinos, e outra parte para Israel. E lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por meretriz. E venderam uma menina por vinho para beberem, quer dizer, sodomizaram os meninos. E pegaram as meninas e venderam como prostitutas por um gole de vinho. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Deus vai vir guerrear com as nações. Mas no meio dessas nações vai ter um remanescente em todos os pontos da terra, nos 4 pontos da terra, em toda a extremidade da terra e do céu. E os anjos de Deus vêm recolher esse povo. O anjo do Senhor vem recolher esse povo. E Jesus vem recolher os judeus de Bosra. Sabe onde é Bosra? É na Jordânia. Sabe em que lugar que é isso? Petra. Aquela cidade de pedra. Que eu falei no início da live. Que já tem irmãos jordanianos esperando o povo de Israel lá. Porque eles sabem dessa profecia. Eu só não estou achando aqui para mostrar para vocês. Eu não consegui achar aqui. Essas pessoas, vamos lá, Daniel 11 fala sobre isso. Serão guardadas de forma sobrenatural. Entenderam? Presta bastante atenção. Vamos lá. Daniel 11. Daniel 11 diz assim: E eu, pois, no primeiro ano de Dario, levantei-me para animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 13... Não é isso aqui não. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu achar aqui, peraí. Só um minuto. Deixa eu achar aqui a parte que ela colocou. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros. Quer dizer, o anticristo e o Gog e Magog vão lutar entre si. E com muitos navios entrará nas terras e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados. Mas escaparão das suas mãos estes, Edom, Moabe e as primícias do filho de Amon. E estenderás as suas mãos à terra, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes os seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairão com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo glorioso, mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Tudo isso estará concentrado lá no Oriente. Por isso, os anjos do Senhor, é do versículo 42 para frente, Leninha. Presta atenção. Neste lugar é onde vai se concentrar, na Terra Gloriosa é onde vai se concentrar toda essa batalha. E esse povo que foi reservado por Deus para atravessar o milênio, eles estarão nos 4 cantos da terra, nas extremidades da terra. Por isso, quando Jesus voltar, os anjos do Senhor vão buscá-los para trazerem até Jerusalém. Olha aqui, ó. Esse aqui eu já li. Tá. Vamos agora ler Zacarias 10:8. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, gente. Eu tô meio perdida, porque é o seguinte, a irmã Eucárides, ela vai falando e vai... Você tem que conseguir se situar na situação. Eu tô tentando aqui. Mas eu acho que, na grosso modo, eu tô conseguindo
passar para vocês. Ok, Zacarias 10, versículo 8. E lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinha multiplicado. Eu os semearei entre os povos. Lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos, e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e traz-lo-eis à terra de Gileade do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará o mar com angústia e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas dos rios se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Esse é Zacarias 10:8. Zacarias 10:8. Irmãos, presta atenção. Isso tudo vai ser na hora que Jesus vem e os anjos vão começar a recolher essa gente toda que está esparramada em todo mundo. Vai estar esparramado por todo o mundo. Olha aqui, ó. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Entendendo? Santificação, chamou, justificou, predestinou e glorificou. Romanos 8, 28 a 30. Vamos lá. Romanos. Vamos ver se vocês vão entender direitinho se eu estou conseguindo me explicar, né? Romanos 8, 28 a 30, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Somos nós. Vou ler de novo, 28, aí eu li do 29, 28 ao 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, meu irmão, nós somos chamados pelo decreto de Deus para sermos participantes da vida com Cristo. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a este também chamou. Predestinar, irmão, não é o que Calvino fala, tá? Presta atenção. Salvo uma vez, salvo para sempre. Não. Aquele que Deus viu que vai se salvar, ele está cuidando. Ele está cuidando para que Satanás não o abocanhe, porque ele conhece o coração. Nós temos que entender, raciocínio para entender isso. Não é predestinação calvinista. É a predestinação do Todo-Poderoso. Aquele que sabe o teu passado, presente e futuro, que te conhece antes de você ser concebido na tua mãe. Entendeu? E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Esses somos nós. A igreja de Cristo que vai ser retirada da terra antes da ira. Aqui, ó. Precisamos compreender. Muitos são chamados. Presta atenção. A irmã Eucárides colocou assim. Precisamos compreender. Muitos são chamados. Quem é que são chamados? Os gentios. Poucos são os escolhidos. Os judeus. Os judeus é o povo escolhido. Povo chamado, gentios, povo escolhido. E povo separado são aqueles que vão ficar para a grande. Exatamente, poucos escolhidos. Aqui, ó. Mateus 20, 16. Vamos lá. Mateus 20, 16. Gente, depois vocês estudem isso com os textos na mão, vocês vão estudando.
Exatamente, pastor. Eu acredito que sim, acredito que sim. Eu ainda tô, como é que diz? Eu ainda estou estudando isso aqui, gente. Eu não parei de estudar, não, tá? Mateus 20, versículo 16. Assim, os derradeiros serão primeiros. Presta atenção. E os primeiros, derradeiros. Porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Presta atenção. Lembra daquela parte que Jesus fala dos trabalhadores, que ele chamou, eu não vou ler aqui a parábola, mas Jesus fala que o homem lá que tinha uma vinha, né, uma fazenda, ele vai na cidade e chama os trabalhadores para trabalhar o dia, e ele contrata todos por 1 denário. Ele volta na cidade e busca outros ao meio-dia, e contrata por 1 denário. E ele vai de novo e busca povos na 1/10 hora, quer dizer, às 17 horas, às 5 da tarde. E ele contrata esse povo de novo, por 1 dia. O preço de 1 dia. Aí o pessoal reclama. O primeiro, que foi chamado para trabalhar o tempo inteiro, para proclamar o evangelho o tempo todo. Quem é esse primeiro? São os judeus. São os israelitas. Eles foram chamados desde depois do dilúvio, através de Abraão, eles foram chamados para levar a mensagem da palavra de Deus para todas as nações. O que eles fizeram? Não levaram. Mas o Senhor, durante o dia, vai chamando outros povos. E eles recebem a mesma paga. E por último, ele chamou a nós na 1/10 hora, quer dizer, nas 5 da tarde. E nós vamos receber o mesmo pagamento dos escolhidos. Os chamados receberão o mesmo pagamento dos escolhidos, mas os escolhidos vão ficar bravos, né? Como eu vejo aí muitos, né? Ficar bravos, por quê? Porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O que vai acontecer? Por último de tudo, a restauração do povo de Israel. A restauração do povo de Israel vai ser por último, a igreja vai ficar primeiro na restauração. Eu não estou falando daqueles judeus que se convertem, não, porque eles fazem parte da igreja. Eles não fazem parte do Israel, desse Israel, não, Israel nação. Eles fazem parte espiritualmente do Israel igreja. Presta atenção. Mas aqueles que não reconheceram a Cristo, aqueles que só vão reconhecer a Cristo na sua segunda vinda no Monte das Oliveiras, este será feito um concerto com eles. Eles vão ser os últimos. Eles vão ser os últimos. Eles foram chamados para ser primeiros, mas vão acabar sendo os últimos. Então, os primeiros serão os últimos, e os últimos, que são os gentios, vão ser os primeiros. Eles vão ficar na linha de fundo. Entenderam? Prestem atenção. As escrituras não dizem que vão ser poucos salvos, mas muitos. Irmão, se você contar, presta atenção, o tanto de gente que já passou por essa terra, foi aquele povo que João viu, né? João viu aquele povo, uma grande multidão, que veio da grande tribulação. E lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Você acha que tribulação é agora só? Não. Meu irmão, quantos irmãos nossos morreram numa fogueira? Quantos irmãos nossos morreram com o pescoço cortado e estão morrendo? Você acha que isso não é grande tribulação, não? Você sabe o que é você ser encarcerado por amor a Cristo? Você sabe o que é você sofrer maltratos por amor a Cristo? Você sabe o que é você viver escondida nas cavernas por amor a Cristo? Você sabe? Não, nós não sabemos.
Nós aqui passamos uma grande tribulação, entre aspas, né? Temos problemas terríveis, acontecem problemas que machucam, problemas que nos fazem sangrar. Mas é isso aí, o pastor colocou, ver a história da igreja. Meu irmão, presta atenção, a igreja sempre esteve na grande tribulação. A igreja sempre esteve na grande tribulação. A igreja sempre foi perseguida. Mas o Senhor nos dá a vitória, por quê? Nada prevalece contra a igreja de Cristo, o mal não pode prevalecer. Mas os crentes passam pela sua grande tribulação. A nossa grande tribulação aqui, no nosso espaço aqui, sabe qual que é? O pecado em cima de nós. Você ter que renunciar às coisas boas desse mundo para você não pecar diante de Deus. Você ter que renunciar aos filmes que não prestam, aos filmes que detratam a Cristo. Entendeu? Você tem que sair fora, às vezes, da tua própria família, para você não negar o nome de Cristo. Isso é uma grande tribulação. Presta atenção, meus irmãos. Nós precisamos colocar a nossa vida em ordem na presença de Deus. Nós precisamos entender que nós somos chamados, eleitos. Nós somos a igreja. Chamados, eleitos. Escolhidos, guardados. Nós somos a igreja, a noiva de Cristo. E você precisa se portar como tal. Precisa se portar como tal. Como diz aqui a Fernanda, pedir ao Pai para soltar os laços dos nossos pés. Você precisa renunciar ao mundo. Você precisa renunciar a tudo. Você precisa entrar em santificação. Sem santificação, ninguém verá a face do Senhor. Presta atenção, meu irmão. Sem santificação, você não vai ver a face de Deus. Você precisa buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Olha aqui, ó. Vou ler aqui para você Mateus 22, a parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, lembra? Ele falava em parábolas, por quê? Eles ouviam, mas não entendiam. Só entendia aqueles que tinham a visão do Pai. O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Olha só, eles foram convidados. A geração da agora dos samaritanos estão sendo convidados para as bodas. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Isso é a ira. Então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Dignos, essa palavra te diz alguma coisa? E depois, as saídas dos caminhos, quer dizer, aos improváveis, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram. Quer dizer, aqueles que eram do reino não quiseram. Mas os servos, aqueles que serviam ao reino, foram chamados e eles foram. Tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados.
Os improváveis entraram na festa. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Então quer dizer que alguém entra, né, sem estar de acordo com o rei. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos. Levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Um somente não tinha as vestes reais. Estive preso com fome e frio, exatamente. Que ele fala quem? Aí ele fala quem? Presta atenção, irmãos. Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. Você precisa estar digno. Você precisa estar com a tua veste nupcial pronta para entrar nas bodas do Cordeiro. Jesus disse lá em Lucas 21:36, vigiai e orai em todo o tempo, para que sejais achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, eu espero que esse pequeno estudo, tá? Que eu aprendi com a irmã Eucaires, tá? Eu aprendi com a irmã Eucaires e ainda estou aqui. Eu tô assim, eu penso, eu falo, eu penso, eu falo. Estou meditando ainda. Porque eu achei esse estudo assim maravilhoso. Para a gente entender como Deus é amor. Para a gente entender que Deus, ele separou um povo para ser povo e nação dele. Ele separou um povo chamado, que são os improváveis. E ele separou um que nem conhece a Cristo, mas são pessoas verdadeiras, que vão conseguir passar a ira e vão estar firmes, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber o que está acontecendo direito. Mas eles lutam pela verdade e eles vão passar as bodas do Cordeiro para que Cristo reine sobre a terra. É interessante porque essas coisas não são faladas nas igrejas. Essas coisas não são ditas, a maioria do povo não conhece. Se conhecesse, meu irmão, eu tenho certeza que andaria diferente com o Senhor. Se conhecesse a palavra de Deus como nós estamos estudando, como vários irmãos estão estudando, exatamente sem se dobrar para o inimigo, eles não vão se dobrar, apesar deles não terem o conhecimento que nós temos. Eles não vão se dobrar para o inimigo. Entenderam? Então são 3 grupos, 3 níveis de pessoas. A nação eleita. Exatamente, pastor, meu povo erra por falta de conhecimento. Irmãos, eu tenho certeza que se as igrejas soubessem isso, se elas estudassem o que nós estudamos aqui, o que outros irmãos estão ensinando, eu tenho certeza que ia muito pouca gente para o inferno, entendeu? Me fez entender o que sempre me perguntava para Deus sobre essas palavras na Bíblia: eleitos, chamados, escolhidos, separados. Eu também, Leninha, eu fiquei assim, eu passei o dia ontem, que você não tem noção, parecia que eu estava no espaço. Sabe, eu já tinha uma noção, mas na profundidade em que ela falou, sabe, pena que ela fala muito rápido. Sabe, porque... E às vezes assim, eles vão para frente, vêm para trás, vão para frente. Então você tem que fazer Você tem que se situar para você poder fazer o tipo de uma aula, entendeu? E assim mesmo eu não consegui fazer como eu queria fazer, tá? É uma aula mesmo. Começo, meio e fim. Eu não consegui ainda fazer isso daí, mas eu vou tentar fazer. Como eu tô fazendo lá no grupo, tô colocando o milênio lá pro pessoal, tá? Eu vou tentar colocar isso aqui também lá no grupo. Eu não sei se o pessoal dá muita importância, mas eu tô fazendo a minha parte, né?
estou fazendo a minha parte, estou fazendo as aulinhas e colocando lá, né? Sempre entendi que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Eu entendia que os chamados nem todos seriam escolhidos. Pois é. Pois é. Mas as igrejas não querem ensinar, os pastores estão preocupados em ganhar dinheiro. Exatamente. Estão investindo em jovens com eventos. Exatamente. Como Davi chamado, pecou, arrependeu e voltou à comunhão. Ele disse, me tire tudo, menos o teu espírito. Glória a Deus, é isso mesmo. O chamado, irmão, o chamado, ele não sai da presença de Deus. O chamado, ele é cercado. Davi era o escolhido, né? Davi era escolhido. Entendeu? É, minha irmã, tremendo, eu também fiquei tremendo. É uma coisa maravilhosa, sabe, a gente vai nos aprofundando nas águas, né, da leitura da palavra, pelo Espírito Santo, né? Irmãos que têm visão, né? A gente às vezes não tem toda a visão, a gente tem uma névoa, né? Mas, Salmo 51, é o Salmo de Davi, né? Davi pedindo arrependimento. Mas a gente encontra outros irmãos com uma visão ampla e a gente traz essa visão para a gente poder crescer juntos. Porque a minha missão aqui, meus irmãos, a minha missão aqui que Deus me deu é compartilhar a palavra, torna a dar-me a alegria da sua salvação. Isso é maravilhoso. Aqui é compartilhar a palavra e aquilo que Deus me toca no meu coração. É isso que eu fui chamada a fazer. É animar o povo de Deus para a vida eterna. Se você vai herdar a vida eterna, se você está lutando para herdar a vida eterna, eu também estou. Então eu trago o compartilhamento da palavra do Pai para a gente poder ir junto para a vida eterna. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença, louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque tu és maravilhoso. Te agradecendo pela vida do teu povo, que estuda a tua palavra, que nos presenteia com os seus estudos, para que nós possamos também estudar junto e passar para os outros irmãos. E eu te louvo por isso, Senhor, eu te louvo por poder entender um pouquinho do espanhol e poder trazer para os meus irmãos aqui aquilo que o Senhor fez tocar no meu coração profundamente. E eu sei que está tocando no coração dos teus filhos, porque nós estamos nos preparando para a vida eterna e nós temos que entender quem é essa gente, quem é essa gente que vai habitar ali. Senhor, eu te louvo porque tu és maravilhoso, tu és tremendo. Tu és um Deus de poder e justiça, um Deus que cuida do teu povo, que ensina-nos a estar diante da tua presença. Pai, eu te peço nesse momento, abençoa meus irmãos, dá visão de águia, dá-nos a tua visão de águia, dá, Senhor, a profundidade da tua palavra, nos guia, para que nós possamos estar juntos na vida eterna. Santifica-nos, Senhor, diante de ti, porque sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Te louvamos e bendizendo, Pai, por isso tudo. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor é Rei sobre céus e terra. O Senhor é poderoso. Vem sobre nós. Nós estamos aguardando a volta do teu Filho. Te louvamos, bendizemos o teu nome, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive por toda a eternidade. Amém e amém. Maranata, irmãos, Cristo vem. Santidade ao Senhor. Presta atenção. Santidade ao Senhor. Amém. Fiquem na gloriosa paz do Senhor, uma noite linda na presença do Pai, em nome de Jesus. Amém.